que Deus já operou um milagre na vida dele. Eu creio que um dia o Benjamin vai estar no altar ministrando a palavra de Deus. Tem alguns dias que ele pegou uma Bíblia infantil que nós temos lá em casa. Todo dia ele pede para mim contar as historinhas da Bíblia para ele. O Isaac diz: pai, eu sei todas as histórias da Bíblia, pai. Tu já me contou todas. Me conta uma que eu não sei. É? Tu quer que eu te conte uma que tu não sabe? Eu disse: qual foi o primeiro rei de Israel? Foi Davi, pai. Não foi. Não foi, pai. Não foi. Você sabe qual foi o primeiro rei de Israel? Pergunta para quem está perto de você aí. Sabe qual foi o primeiro rei? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão também agora. Quem não sabe, levanta a mão aí. Não precisa ter vergonha. Ninguém precisa saber de tudo. O primeiro rei foi Saul. E aí ele ficou interessado e eu comecei a contar para ele. Nós temos que ter estratégias. Mas que ele nasceu no berço cristão, a gente tem que estar em cima, o diabo está ali. A gente quer criticar, botar eles no cabresto. Mas o ambiente está ali, todo preparado. Mas falta quem ministre. Falta quem diga: eis-me aqui, quero servir. Para ministrar eles. Isso, meu coração arde. Eu sei que a pandemia vai passar. Hoje eu voltei a ver o nosso grupo de oração, de intercessão fluindo. Meu coração se alegra. Mas eu desejo ver, já me alegro ver o grupo de louvor fluindo. Mas eu quero ver a rede infantil fluindo. Eu quero ver aos sábados, o social acontecendo, com criança, com pessoas de rua, com pessoas de necessidades. Eu quero ver. E muitas outras coisas que eu quero ver. Mas eu quero ver essa igreja cheia. Com amigos seus, familiares seus, pessoas que você ama. É hora de nós parar de botar a culpa na pandemia. E nós assumir a responsabilidade. Dizer: Senhor, conta comigo. O que depender de mim, 5 cadeiras eu vou ocupar. 10 cadeiras eu vou ocupar. 20 cadeiras eu vou ocupar. Senhor, conta comigo. 1 cadeira, Senhor, eu vou ocupar. A minha e mais de alguém. Faz um propósito com Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos acharam 2 Coríntios 4,16? Por isso, não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Coloca a mão sobre a Bíblia, vamos orar. Pai, fala conosco nessa noite. Ministra o nosso coração. Traz, Senhor, a revelação da Tua Palavra ao nível do entendimento de cada um nessa noite. Daqueles que aqui estão conosco, daqueles que nos assistem pela internet, pelo YouTube. Senhor, que o Senhor ministre o coração de cada um. Em nome de Jesus, te damos liberdade, Espírito Santo. Fica à vontade neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode assentar? E o Senhor vem ministrando meu coração, não me deixa fugir do tema transformação, em meio à perseverança. E a perseverança ela é produzida em meio à tribulação, em meio às lutas, às adversidades, às dificuldades do dia a dia, como casal, como família, como chefe do lar, como alguém que tem um ministério, uma responsabilidade dada por Deus na casa de Deus. A nossa fé ela é desenvolvida em meio às lutas. Se nós pegarmos desde o início da Bíblia, nós vamos ver que o povo de Deus
e todo aquele que é chamado por Deus, ele passou por momentos difíceis. Todos os homens e mulheres de Deus enfrentaram momentos difíceis. Nenhum deles levou a vida cristã como um mar de rosa. Nenhum deles passou a sua vida cristã como se fosse tudo fácil e sem problemas. Todo chamado de Deus, toda homem e mulher de Deus enfrentaram adversidades para poder cumprir o seu chamamento, o seu chamado, a sua missão. Amém? Com nós não é diferente. Pedro disse que o peneirar de Deus, o trabalhar de Deus, o juízo de Deus começa, sabe por onde? Pela casa de Deus. E ele disse, se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, o que dirá dos ímpios, dos pecadores? A aprovação começa com nós, amados. Porque o céu é tão precioso. O céu é algo tão maravilhoso que Jesus disse, antes de ser arrebatado para o céu, ele disse, em João 14, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar. Amém? Jesus falou que não era para a gente ficar com o coração turbado, com o coração ali desesperançoso. Não. Era para a gente ter esperança, porque Ele foi preparar um lugar. Amém? Vocês acham que Jesus foi preparar qualquer lugar? Não, né? Ele foi preparar um lugar de excelência. Diga para quem está perto de você, um lugar de excelência. Amém? Deus foi preparar um lugar de excelência. Quando você vai receber uma visita na sua casa, aquele parente que liga para você e avisa com antecedência, o que você faz? Faz aquela faxina, né? Limpa tudo, arruma tudo, né? Faz aquela sobremesa maravilhosa, né? Faz aquele prato para esperar aquela visita, não é? Você se prepara, não é? Bota a melhor roupa para esperar eles. Quando o horário vai se aproximando da hora da chegada da visita, há aquela expectativa, todo mundo na casa ali, os filhos pequenos, mas que hora que eles vão chegar? Não está na hora. É aquela expectativa. Eu quero te dizer uma coisa, o céu está numa expectativa para nossa chegada lá. Queridos, o céu está no ambiente de expectativa para nossa chegada. Por quê? Porque o dia se aproxima, que a trombeta vai soar e o Senhor vai vir com seus anjos e suas miríades celestiais buscar a noiva do Cordeiro. Aleluia! Então há uma expectativa lá no céu. Eu imagino que o céu já está todo prontinho, esperando a nossa hora, porque o relógio de Deus não é igual ao nosso. O tempo de Deus não é como o nosso. A Bíblia chama o tempo de Deus de Kairos e chama o nosso tempo de Cronos. Kairos quer dizer o tempo de Deus, Cronos quer dizer o tempo cronológico humano. Deus não se movimenta no nosso Cronos. Deus está no Kairos. Pedro disse que um dia para Deus é como 1000 anos nosso. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia nosso. Então, às vezes pode passar um dia só aqui que você se arrependeu, se converteu de verdade, abandonou o pecado, a avareza, a mesquinheza, a carnalidade de verdade. Passou um dia. Na presença de Deus pode ter passado 1000 anos a nosso respeito. E aí tudo começa a acontecer. Olha o mistério. Você pode achar, mas está levando 10 anos da promessa que Deus me deu. Para Deus pode estar passando apenas alguns segundos. Está entendendo? O que fazer então, bispo? Continuar andando no Kairos. Continuar se movimentando no tempo de Deus. Paulo disse aqui, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E aí eu fui para
peguei algumas traduções aqui, a tradução do Novo Testamento na linguagem de hoje. Olha o que diz o versículo 16. Por isso, nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando de dia em dia. Olha que mistério, né? Por isso que é bom pegar várias traduções para você entender a profundidade da palavra. Paulo diz aqui nessa tradução, por isso não desfalecemos. Na linguagem de hoje, por isso não desanimamos. Como pode? Quem nunca ficou desanimado? Eu já fiquei desanimado muitas vezes. É normal. Mas Paulo está dizendo aqui, por isso a gente não desanima. É aquele que passou pelo processo de transformação. É aquele que amadureceu em Deus. Lembra que Deus nos falou semana passada que maturidade, o segredo do sucesso? Lembra? Você que gosta de postar coisa no Instagram aí, vai postando, os jovens aí vão postando. Acompanha o culto aí postando as frases que Deus mais fala. As frases mais marcantes do culto. Pode postar, usa o celular aí. Tem gente que usa o celular para jogar, usa o celular para fazer tanta coisa. Usa o celular como ferramenta de evangelismo aí. Vai falando do culto. Vai postando as frases do culto lá. Usa aí, deixa Deus te usar aí para evangelizar. Então, maturidade, o segredo do sucesso. Sabia? Se eu fizesse uma pergunta aqui. Quem gostaria de voltar 5 anos no tempo com a cabeça que você tem hoje? Quem gostaria de voltar? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Todo mundo, né? Por quê? Porque hoje a nossa cabeça amadureceu para muita coisa. A nossa cabeça amadureceu para muita coisa. Tem gente que não ia perder seu casamento se tivesse a cabeça que tem hoje. Tem gente que não ia perder aquele negócio se tivesse a cabeça que tem hoje. Tem gente que não ia perder aquele emprego se tivesse a cabeça que tem hoje. Tem gente que não iria se desviar se tivesse a cabeça que tem hoje, não é? Não ia cometer certos comportamentos, falar certas coisas. Mas a gente não pode voltar no tempo. O que fazer? Agir com maturidade. Por isso que a maturidade é o segredo do sucesso. Tá me entendendo? Por isso que alguém maduro, ele vai vencendo. Hoje nós falávamos na mesa que às vezes tem certa idade dos juniores, dos adolescentes, né? Que eles acham que sabem tudo. E passa o filme na cabeça da gente, né? Eles não sabem nada. Esses velhos estão tudo gaga. Mas quando a gente chega aos 20, 25, 30 anos, né? A gente diz, meu Deus, como eu era imaturo. Não é assim? A gente vai chegando aos 40, né? Diz, meu pai não sabe tudo, né? Aos 20, né? Tem aquelas frases que vai explicando, né? Chega aos 20, meu pai não sabe nada, meu pai e minha mãe não sabem nada. Chega aos 30, talvez meu pai saiba alguma coisa. Chega aos 40, meu pai tinha razão. Chega aos 50, que saudade do meu pai, né? Como eu queria que ele estivesse aqui. Mas por que você não amadurecer então antes? Para não perder tanta coisa. Para não perder a presença de pessoas que já se foram, que poderiam, né, você desfrutar de uma forma melhor. Tá me entendendo? Então por isso que a maturidade é o segredo do sucesso. Por isso que Moisés escreveu lá no Salmo 90, Senhor, ensina a contar os nossos dias de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Esses dias eu brincava a dizer para alguns jovens, né, que o casamento depois dos 21 anos que começou a melhorar. Né? Por quê? Porque a gente amadureceu para muita coisa. Lá com 4, 5 anos de casamento, ciúme, crise de ciúme um do outro. Que bobagem, né? Às vezes brigava por ciúme. O tempo passa, a gente amadurece. A gente começa a olhar um para o outro de uma forma diferente, não é? Tem casamento que a gente ajudou a salvar com a chegada dos filhos. Os filhos, que era para ser algo lindo, maravilhoso, estava destruindo o casamento de certos casais.
Por quê? Porque eles não estavam maduros como casal para ter filhos. Porque a chegada dos filhos toma o tempo da gente 36 horas por dia. Mas o dia não tem 24? Tem 24, mas parece que tem 36 horas. Quando tu acha que vai dormir, aí que eles te dão trabalho. Né? Mas o dia continua no outro dia. E se a gente não tem maturidade emocional, briga, desgasta casamento. E aí? E aí? Eles vão crescer, aí vem aquela síndrome do ninho vazio. Sai juntando os brinquedos pela casa, né? Que coisa. Depois tu sente saudade de juntar brinquedo, que não tem mais brinquedo para juntar, né? Eles cresceram. Né? E aí fica esperando, quando que eles vão vir visitar o vô e a avó? Né? Quando que eles vão vir visitar? Sabe, queridos? Que a gente possa amadurecer. Eu não sei que nível de maturidade você está hoje. Eu não sei qual nível emocional de amadurecimento você se encontra. Mas eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te encorajar você a amadurecer em Deus. E dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu quero amadurecer. Não estou falando de envelhecer. É inevitável, né? É inevitável. Às vezes a bispa vem lá catar uns fios de cabelo branco, né? Não tem como, os brancos vão chegar. Vai vir. Mas aqui dentro, você não precisa envelhecer na sua alma. Você não precisa envelhecer no seu espírito. Amém? Paulo diz, por mais que o nosso homem exterior ele vai desgastando, vai envelhecendo, o nosso interior tem que ir se renovando dia após dia. Amém? Pergunto para quem está perto de você, como é que está o seu interior aí? Como é que está o seu interior? E Paulo continua falando, né? Versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nunca no momento da tribulação a gente acha que ela é leve, e nem momentânea, né? Quando a luta tá pegando para cima da gente, ela não se parece nem um pouquinho leve, nem momentânea. Parece que, meu Deus, a gente não vê a hora de acabar essa luta. A gente não vê a hora de terminar essa tribulação, não é? Mas Paulo, que é um cara amadurecido, ele entendeu que toda luta e toda tribulação, ela é leve e ela é momentânea, comparado com aquilo que Deus tem para nós lá na eternidade. Amém? Olha o que diz a linguagem de hoje. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Aleluia! Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Então, quando a gente começa a olhar para a luta de hoje, para a tribulação de hoje, a gente começa a entender, lá na eternidade vai valer a pena. Lá na eternidade vai valer a pena essa luta de hoje. Aí você deixa de brigar com o marido, você deixa de brigar com a esposa, você deixa de brigar com as pessoas à tua volta, porque você está entendendo que Deus está te preparando para a eternidade. A luta e tribulação de hoje é uma preparação para a eternidade. Amém? É uma preparação para algo maior que Deus tem para você. Amém? Em vez de ficar ali roendo as unhas de desespero, de aflição, de agonia, né? Entrando em depressão, querendo morrer, porque a luta, eu não aguento mais essa luta. Quantas vezes eu disse para Deus, Deus me leva, me recolhe, não aguento mais sofrer, não aguento mais passar por isso. Hoje eu olho assim, pensando como Deus olha pra gente. Tadinho, não sabe nada. Nem imagina que eu tenho preparado para ele lá na frente. Mas aquela luta a gente acha que é o fim, a gente acha que vai morrer, a gente acha que já era. Queridos, que nem o filho que chega pra gente, sofrendo, chorando, por causa de uma coisinha. Quando Deus tem coisas maiores e melhores para nós lá na frente. Aleluias. Uma outra tradução diz assim:
Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Essa luta que você passa, essa luta que você enfrenta, tem uma canção que diz, né? Essa luta não vai te matar. Amém? Como é que é? Deus. Você sabe cantar? Canta junto. Deixa a luta me matar, desespero mais pressão e seja a tentação, controle na palma de sua mão. Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã. Você crê? Hã? O choro dura uma noite, mas no dia seguinte a alegria vem. Amém, queridos? Então, até o compositor, ele teve essa revelação que a luta não vai matar a gente. Pelo contrário, a luta vai produzir em nós um peso eterno de glória. Amém? Que não se compara com aquilo que Deus tem para nós. O problema é que muitos que não estão amadurecidos se desviam no momento da luta. Tem gente que se desvia no momento que era para ficar firme. Tem gente que deixa de orar quando era para estar orando. Tem gente que deixa de ser fiel com Deus quando era para estar sendo mais fiel ainda. Porque Deus está produzindo em nós. Amém? Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluias. Tem uma outra tradução ainda que diz assim: pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha que tremendo isso. Toda luta e tribulação. Quanta luta você já passou na sua vida? Quanta luta aí? Quem já passou mais de 10? Mais de 20? Mais de 50? Bem-vindos ao time. Faz parte, queridos. Deus está produzindo em nós um peso eterno de glória. Amém? Deus está produzindo em nós, porque o céu vai valer a pena. Amém? O céu vai valer a pena. Por isso Deus, Ele permite essas lutas. Na hora não parece nem um pouquinho passageira. Mas se você olhar para trás, como você lembrou agora, tanta luta que já passou, com os filhos, no casamento, na saúde, com finanças. Nós estávamos falando na mesa sobre vacina, tomar injeção, né? E o Isaac tem pavor de vacina. Eu conheço gente adulta que tem desespero de vacina. Eu lembrei um vídeo de um soldado que precisava tomar uma vacina. E todo o time dele, o pelotão dele ali, dando risada dele. Porque a enfermeira estava recém abrindo o lacrezinho, a embalagenzinha da seringa. E ele já estava lá suando, desmaiando, com medo da injeção. Um soldado. E eu lembrei que na minha infância, um momento da minha infância, eu precisei tomar 21 dias uma vacina por dia. Era numa nádega um dia, na outra nádega outro dia. No dia que eu tomava vacina de um lado, eu tinha que deitar do outro lado, porque doía. Aquilo doía mais do que não sei o quê. E meu falecido avô que ia comigo lá, nós tínhamos que caminhar meia hora da nossa casa até a primeira farmácia que tinha mais perto. Dos 21 dias. Aí ouvi o farmacêutico dizendo pro meu avô: se tá doendo demais, vamos dar na barriga dele, no umbigo dele. Se o senhor tá louco, pode dar aqui. Nada de dar na minha barriga, não. Vamos ficar firme. E tem gente hoje que tem medo. Tem medo. E aí vieram os filhos. E a esposa chorava. Mais do que eles na hora de uma vacina. Eu disse: não, vem cá. Com 3 meses eu tinha que dar a primeira vacina. Ou um mês, sei lá, não lembro mais direito.
E a cada tantos meses tinha que dar outra vacina, e era no bracinho. Ai, a gente chorava junto. Mas estão aí criados, fortes, grandes. Faz parte a dor do momento, a dor momentânea, essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Amém? Então, a gente tem que ficar firme no meio da tribulação, a gente tem que ficar firme no meio desse momento de adversidade, de aflição. Amém? Porque estão produzindo para nós uma glória incomparável. A luta de hoje nem se compara com a glória que vai ser revelada lá na frente. Amém, queridos? E o versículo 18 diz assim: portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Sendo assim, numa outra tradução, fixamos nossos olhos naquilo que se pode enxergar. Não fixamos naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Amém? Aquilo que eu enxergo é temporal, é passageiro, mas aquilo que eu não enxergo é eterno. Amém? Às vezes a gente quer garantia para a gente poder depositar nossa fé. A gente quer uma segurança para poder depositar a fé. A gente quer algo palpável para poder crer. Tomé, ele disse: eu só vou crer se eu puder botar a mão nos furos do cravo. E do lado do Senhor, que ele ressuscitou. Aí Jesus aparece: eis-me aqui, Tomé, vem cá. Não, senhor, o crente, não. Bota a mão aqui. Ele botou o dedo. Atravessou do outro lado, né? É o Senhor mesmo. Bota a mão aqui, Tomé. Ele botou. É o Senhor. Eu creio. Tomé, bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Então diga para quem está perto de você: você é bem-aventurado. Porque mais de 2000 anos se passaram e você creu sem ver. Aleluia! Que nós possamos hoje continuar sendo alguém não como Tomé, que precisa ver primeiro para crer. Creia primeiro para daí ver. Se você crer primeiro, você vai ver o impossível, você vai ver o sobrenatural, você vai ver o indescritível acontecer. Amém? Então primeiro creia. Creia, veja aquele filho que parece difícil de se dobrar para Jesus. Veja ele convertido. Veja aquela filha convertida. Veja aquela nora convertida, aquele genro convertido. Veja aquele familiar, aquele parente convertido, se rendendo a Jesus. Veja, você vai ver ele aqui com você, adorando ao Senhor. Você vai ver ela aqui com você, buscando ao Senhor. Creia no seu coração. Ore por eles, por elas, crendo na salvação deles, crendo que Jesus está fazendo uma obra no coração deles, crendo que o Senhor está lá tocando eles. Por mais que aos olhos humanos, mas está difícil disso acontecer. Não deixa aquilo que os teus olhos estão vendo abalar a tua fé. Declara: eu vejo eles convertidos, eu vejo eles salvos, eu vejo eles libertos, transformados, eu vejo eles tendo uma experiência tremenda com Deus. Aleluias. Amém. Eu ouvi o testemunho de um jovem chamado Tiago Nigro. Quem já ouviu falar de Tiago Nigro? Alguém já ouviu falar dele? Esse nome, Tiago Nigro? Não? Ele é um youtuber que cresceu muito, né? Desenvolveu e ficou muito rico, bilionário. E um dia, Tiago Brunet, quem já ouviu falar de Tiago Brunet? Alguém já ouviu falar de Tiago Brunet? É um neto de pastor, filho de pastor, também é pastor, não tem igreja, ele congrega numa igreja, mas ele saiu da depressão e das dívidas, né? E hoje ele ajuda muitas pessoas através da internet.
E eu ficava meio assim, poxa, é legal o que ele fala, é bonito, né? Enriqueceu, prosperou. Mas hoje eu ouvia esse Tiago Negro, que não era crente, falar que ele se converteu por causa do Tiago Brunet. Tiago Brunet chamou ele para jantar e nesse jantar, só os dois, o Tiago Brunet apresentou Jesus para ele. E ele, sendo agradecido a vida do Tiago, porque apresentou Jesus para ele. Ele disse, Tiago Negro, conta para quem está nos assistindo, por que que você se abriu para Jesus? O que que levou você a se abrir para Jesus? Você está precisando de alguma coisa? Ele disse, na verdade, eu tinha tudo que eu queria. Eu tinha tudo. Eu, aos olhos humanos, eu prosperei, enriqueci, eu tinha tudo. Não faltava nada. Um casamento maravilhoso. Mas dentro de mim faltava uma coisa. Eu não sabia o que que era. E quando você me apresentou a Bíblia, me apresentou Jesus, eu entendi que era Jesus que faltava na minha vida. Um jovem, bilionário, riquíssimo, né? Alguém teve a coragem de falar de Jesus para ele. E hoje ele se converteu. Então, queridos, não há quem não possa se render a Jesus. Não há quem não possa se dobrar a Jesus. Basta você, aos olhos da fé, contemplar e ver Jesus trabalhando no coração daquela pessoa, daquele familiar. Mas faz a tua parte também, fala de Jesus para eles, né? Faz a tua parte, né? Compartilha a tua fé, compartilha o amor de Cristo. Amém? E Paulo continua falando aqui, né? Portanto, nós não fixamos o nosso olhar naquilo, nas coisas que se veem. A gente olha para aquilo que é eterno. Amém? Eu te pergunto nessa noite, você está fixando o teu olhar no quê? Naquilo que você pode enxergar ou naquilo que os olhos não enxergam? Aonde está o teu olhar? Em outra tradução diz assim: assim fixamos os olhos naquilo que não se vê. Não fixamos naquilo que não se vê, mas que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Outra tradução diz assim: porque não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque o que se pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Aleluias. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O teu olhar está fixo aonde? Naquilo que é material? Naquilo que é palpável? Você está olhando, mas aquele lá enriqueceu, prosperou. Mas o que é que Deus tem prometido para você? O que Deus prometeu para você não é garantia daquilo que é visível, é daquilo que é eterno. Amém? É na hora... Paulo está falando aqui no meio de um contexto de luta e tribulação. Paulo está falando aqui no meio de um contexto de provações, de adversidades, de circunstâncias difíceis. Ele vem e diz que nós não estamos com o nosso olhar fixo naquilo que é temporal, passageiro. Nós estamos com o nosso olhar fixo naquilo que os olhos não podem enxergar. Amém? Se a gente olhar para a nossa condição humana, a gente vai desanimar. Se a gente olhar para aquela pessoa, quanto mais você ora, mais ela se embriaga no pecado, na promiscuidade, nos vícios. Se a gente... mas peraí, eu vou parar de orar, porque que adianta? Quanto mais eu oro, mais distante ela fica. É isso que o diabo quer. Nós temos que olhar com os olhos da fé. Eu vou continuar orando, porque quanto mais ela procura isso, é porque está chegando a hora dela se converter. Está chegando a hora dele se converter. Tem um ditado
secular que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas é um princípio. Quem já tomou remédio para verme? Ou já deu remédio para verme? Quem? O que aconteceu? Deu um agito aqui dentro, não deu? Agitou as coisas. Quem tomou e agitou porque tinha algo que precisava ser expelido, não é? E a gente que toma e não acontece nada, mas a maioria toma e acontece um rebuliço aqui. Ou seja, começa a acontecer uma limpeza. Você aplicou o remédio e deu um agito, não é? É porque está limpando o seu organismo daquilo que não deveria estar dentro de você. Amém? Quando você toma um posicionamento e começa a aplicar a palavra de Deus, quando você aplica a palavra, ela vai te levar para uma ação. E quando você vai para a ação e começa a dar rebuliço, carro que estraga, eletrodoméstico que queima, notícia ruim que chega, não é para desanimar e parar. É porque você tomou o remédio certo. E o diabo quer te parar, então você está expelindo a tua vida o que não era para estar na tua vida. Continua aplicando a palavra, continua praticando a palavra, continua botando ela em prática na tua vida. Aquilo que não pertence à tua vida vai sair. Amém? Eu comecei a orar, comecei a buscar. Meu Deus, eu estou ficando irado, irritado. O que é isso? É Deus tirando a ira que está habitando dentro de você. Deus está limpando, Deus está tirando o que não deve estar dentro de você. Né? Mas eu comecei, me posicionei. E aqueles pensamentos maliciosos, aquele pensamento de depressão. Não sei o quê. Não para. Você está limpando. Vai expelir o que não presta na tua vida. Amém? Fica firme. Fica firme. Quando tudo que tiver que ser expelido vir para fora, aí vai vir a bonança de Deus. E você vai entrar no desfrute, no desfrutar daquilo que Deus tem para você. Amém? Então não para não. Continua firme. Continua buscando. Amém? Eu me lembrava de uma história na Bíblia de um moço chamado José. Quem já ouviu falar de José? Eu ia pregar e falar um pouco sobre ele, mas o tempo não me permite. Então eu quero resumidamente falar dele. José foi vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos, levado como escravo para uma terra estranha. Ele era alguém comum? Não. Ele era alguém que tinha sonhos. Sonhos da parte de Deus para a vida dele. Ele passa por tudo isso. Chega numa terra estranha que ele tinha que aprender a língua, a cultura e os costumes. E sabe o que acontece com ele lá? Gênesis 39, abre lá. Gênesis 39. Olha o que acontece com ele. Gênesis 39. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 39, verso 1. José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2. O Senhor estava com quem? Com quem? Com José. Ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha que mistério. O cara que foi traído, enganado, vendido como escravo, como um bicho, chega na terra do Egito, ele é comprado pelo capitão da guarda. Mas no versículo 2 diz que o Senhor estava com quem? Com José. Por que será que o Senhor estava com José? Pergunto para quem está perto de você. Por que será que Deus estava com José? Porque José estava com Deus. Aleluia. Deus estava com ele porque ele estava com Deus. Mesmo passando por tudo aquilo, José não deixou a comunhão com Deus. José não estava olhando para aquilo que era temporal. José estava olhando para aquilo que era eterno. José estava olhando para as promessas de Deus. José estava olhando para aquilo que Deus havia falado ao coração dele. Amém?
Verso 3. Vendo o seu senhor que Deus era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Olha o mistério, igreja. O egípcio viu que Deus era com José e tudo que José botava para José fazer, prosperava. Tudo que aquele hebreu botava a mão, dava certo. O egípcio viu isso. Olha o mistério. Verso 4. Achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa, entregou nas suas mãos tudo que tinha. Olha que tremendo. Verso 5. Desde que o colocou por mordomo da sua casa, tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa de quem? De quem? Do egípcio. Deus abençoou o egípcio que era idólatra. Por amor de quem? De José. Você está caminhando comigo, igreja? Tá mesmo? Por amor a José, um escravo, Deus abençoa a casa do egípcio. Por amor a você, Deus abençoa o teu patrão. Por amor a você, Deus abençoa a tua rua. Por amor a você, Deus faz coisa incrível. Quarta-feira, quando nós voltamos do culto, ou foi na quinta, eu não lembro agora, nós estávamos voltando para casa. Na rua, antes da nossa casa, tinha um trabalho de macumba, que é uma encruzilhada. A nossa rua também é uma encruzilhada. Mas na nossa rua, não botaram trabalho. Sabe por quê? Porque tem uma família de crente lá, que toda noite ora por aquela rua. E quando eu estou voltando, que eu dobramos assim, nós a enxergamos e começamos a orar. E o Isaac, que foi, pai? Que foi, mãe? Não, um trabalho de macumba, estamos orando. E aí quando eu dobrei na nossa rua, eu pensei assim, viu? Eu não deixei fazer na tua rua. Por amor a você. Por quê? Porque é onde eu moro. Eu oro pelos meus vizinhos que não são crentes. Eu oro pela minha rua que não é crente. Tem uma moça lá da minha rua que ela se prostitui. Pessoas dão dinheiro para ela para dormir com ela. Mas eu oro por aquela rua. Tá me entendendo? Por amor a José, Deus abençoou a casa do egípcio. Por amor a você, Deus é capaz de fazer loucuras. Por sua causa, Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Por sua causa, Deus é capaz de modificar as coisas lá no seu bairro, na sua rua onde você mora. Por amor a você, meu irmão. Então não deixa de estar com Deus em meio às lutas e tribulações. Esteja com Ele, porque Ele vai estar com você. Esteja com Ele, porque Ele vai estar com você. Dias atrás, um senhor, que é vizinho nosso, um cara, nós chegamos de um culto, poucos minutos depois que nós estacionamos um carro veio descontrolado, ia se jogar contra o nosso portão. É como se uma mão fizesse assim, empurrasse ele, e ele deu na calçada e na lixeira do vizinho. Deus não deixou danificar nosso portão, nosso muro, e nem deixou bater na gente. Podia dar no meio do meu carro e talvez matar eu e toda a minha família. Deus nos guardou. E sabemos que esse vizinho é simpatizante em algumas coisas. No outro dia, botou pipoca no vizinho de cima e botou pipoca no pátio dele para baixo. Mas na frente do nosso portão não botou. Sabe por quê? Porque lá tem um anjo que guarda. Amém? Por amor a José, Deus fez a loucura de abençoar a casa de um egípcio. Por amor a você, Deus é capaz de fazer loucuras. Você crê nisso? Você crê nisso? Por amor a você. Por causa que você ama Deus. Por causa que você diz, pode acontecer tudo, mas eu não vou deixar de servir o meu Senhor. Não vou deixar de largar, não vou largar o meu Deus. Vou estar com Ele. Amém? Versículo 5. Desde que o colocou por mordomo da sua casa e de tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Olha que tremendo.
Tudo que Potifar tinha, Deus abençoou por causa de José. Amém? O tempo passou, você conhece a história, os anos passaram e algo aconteceu. A fome veio sobre a terra e os irmãos de José precisaram ir lá no Egito buscar comida. Agora abre comigo o capítulo 42, versículo 8. Capítulo 42, verso 8 e versículo 9. Olha o que diz. José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Verso 9. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Olha só, os anos passaram, os irmãos foram obrigados a ir lá buscar comida, lá no Egito. E José o quê? Se lembrou do sonho, se lembrou dos sonhos. Mais de 15 anos havia passado, e José se lembrou dos sonhos que Deus deu lá na juventude dele. E aí a história vai acontecendo aqui. Te aconselho a ler em casa, se você não leu ainda, é muito linda essa história, né? Vai acontecendo. E aí, capítulo 45, versículo 1 diz assim: Então José, não podendo se conter mais diante de todos que estavam com ele, clamou: Fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, verso 2, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Tamanhos gritos de José, chorando. Verso 3, disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem ficais irritados contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para cá, porque para a vossa conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Olha que tremendo. Olha um homem maduro, um homem que amadureceu, não deixou a raiva, nem a mágoa, nem o ódio, nem o rancor controlar ele. Ele podia dizer: agora eu vou me vingar de vocês, seus vagabundos, lacaios, sem vergonha, seus malditos. Olha o que vocês fizeram comigo, olha o que eu passei aqui, até preso eu fui. José ficou preso 4 anos, queridos. Ele podia dizer isso. Não. Deus me trouxe para cá na frente de vocês todos. Sabe para quê? Para conservar a nossa descendência. Foi permissão de Deus que vocês fizeram o que vocês fizeram, mas eu perdoo vocês. Versículo 15, olha agora o versículo 15. E José deu um tapa no rosto de cada um. Foi isso? Não? Vocês estão me acompanhando comigo aí? E José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Olha que coisa tremenda. José beijou um por um. Chorou: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. 10 irmãos. E no caçulo, Benjamim, ele se agarrou e choraram os 2. Porque ele não conhecia o Benjamim ainda. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda. Um homem que era curado emocionalmente. Um homem que não deixou a luta e a tribulação abalar com ele. Mas ele sabia que toda aquela luta, toda aquela tribulação tinha um propósito. Amém? Deus falou comigo nessa noite aqui, Ele está levantando Josés. Homens e mulheres como José, que vão entender o propósito de Deus.
que vão liberar o perdão para pessoas que te traíram, que vão liberar o perdão para pessoas que te ofenderam, que vão liberar o perdão para pessoas que magoaram você, que vão liberar o perdão para pessoas que tentaram parar os teus sonhos. Pessoas que nessa noite vão entender o propósito de Deus. Quer dizer, eu fico apaixonado com essa história. Eu tomei algumas anotações ali. Deus não me levou a pregar sobre a vida de José, mas apenas te dar um parecer sobre esse homem curado e maduro emocionalmente. Leia em casa, medite depois sobre a história de José. É lindo demais. Antes de morrer, ele disse: Deus, depois de 400 anos, vai tirar vocês daqui. Deus vai tirar o povo de Israel do Egito. Vocês vão ir para a terra prometida. Eu quero que leve os meus ossos junto. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui na terra do Egito. 400 anos passaram. Quando Deus levanta Moisés, vocês conhecem a história, tira o povo de Israel do Egito. Sabe o que o texto bíblico fala? Ei, os ossos de José nós temos que levar junto. Gente, 400 anos depois da morte dele, o povo não esqueceu do que ele falou. Era um homem de fé. Nem depois de morto ele queria continuar no Egito, ele queria ir lá para a terra da promessa. Olha que coisa tremenda. Tem gente que diz: deixa assim, tá bom. Tá bom. Ei, tenha fé, gente. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Vamos ter fé. Deus falou que 2022 é o ano da vitória. Que nesse ano nós iríamos desfrutar e viver o que levaria 10 anos neste ano. Vamos ter fé. Não olha para esses primeiros dias do ano. Não olha para essas circunstâncias iniciais. Não olha. Vamos olhar para a promessa. Vamos olhar para a promessa. Não desanima. Não entrega os pontos. Vamos marchar com fé, crendo no nosso Deus, que vai nos dar a vitória. Amém? Ele é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Amém?